Fala galera, então agora a gente vai para a última parte aí do nosso tutorial, né? Vai finalizar aí nosso tutorial da Node.js API testável com a autenticação. Então a gente vai fazer a parte de autenticação da nossa API usando o JSON Web Token, né? Ele é uma das maneiras mais simples de autenticar, mas provê uma segurança bem grande, né? Para API, então é bem bacana quando a gente não precisa trabalhar com roles, como o Auth2 faz, o JSON Web Token funciona muito bem. Então, quem não conhece é bom dar uma estudada. Ele é um padrão que tem o site deles lá, com as RFCs, então vale a pena dar uma estudada. A gente vai implementar aqui usando o Passport.js, uma lib criada pelo Auth0, que é bem boa, tá bem usada para vários tipos de autenticação, ela provê vários tipos de autenticação. A gente vai usar para o JSON Web Token, então a gente vai instalar aqui npm install "-save", a gente vai instalar JSON Web Token Simple, a gente vai instalar o Passport, e a gente vai instalar o Passport JSON Web Token, e acho que é isso, não lembro se falta alguma coisa. Se faltar, vai faltar, e a gente vai ter que instalar, porque a vida é assim, né? Vamos ver o que vai dar. A gente espera instalar agora, a gente vai começar a trabalhar nisso. Nossa autenticação basicamente vai ser feita usando o middleware do Express, ou seja, o nosso Passport.js vai ser um middleware aí, que a gente vai passar todas as requests por ele, e ele vai ver se a pessoa está autenticada ou não, e vai liberar a request ou não se a pessoa não estiver autenticada. Então, agora que a gente instalou, a gente vai criar um arquivo aqui, nosso root pode ser, que vai ser o auth.js. Nesse arquivo aqui, a gente vai botar nossas configurações de autenticação. Então, a gente vai dar um import primeiro no Passport. A gente vai importar do Passport JSON Web Token a estratégia dele que ele tem lá. Então, quando a gente abre isso aqui, a gente pode importar só o que a gente quer de um arquivo, né? Um arquivo ele pode ter vários módulo exports, e a gente pode escolher o que a gente quer importar. Eu quero importar só strategy, né? E o extract JSON Web Token, que a gente usa para extrair o token da request, do header. Agora a gente vai ver melhor. From passport JSON Web Token. Então, importei esses dois módulos desse arquivo, e agora eu vou dar um export default. Vou receber um app por parâmetro para mim injetar isso no app depois, e vou devolver essas configurações. Então, para fazer a autenticação eu preciso de um usuário, né? Então eu vou precisar importar aqui o meu modelo const users, né? Igual a app.datasource.models.users. Então eu vou importar meu módulo de users, e eu vou também criar aqui um objeto que vai ser das minhas opções, né? Então o opts pode ser igual a um objeto vazio. E agora o que eu vou fazer? A gente vai ter na nossa configuração da nossa aplicação uma configuração única para que a gente consiga gerar tokens únicos por aplicação, né? Dessa maneira, não tem chance de outra pessoa que está usando JSON Web Token encriptar um password igual ao meu. Então, só a minha aplicação vai conseguir encriptar passwords com esse hash, porque a gente vai ter aqui na nossa configuração um secret para o JSON Web Token. Então, a gente vai vir aqui, depois do nosso define aqui, pode ser, depois dos nossos parâmetros, a gente vai ter aqui um JSON Web Token secret. E aí eu vou dizer que o meu vai ser secret, pode ser. Você pode botar o que vocês quiserem aí. Isso aqui é o que garante que a encriptação de vocês vai ser única, porque ele vai concatenar esse secret, o bcrypt vai encriptar,
Vai concatenar esse secret lá e vai gerar uma senha única para a aplicação de vocês. Então, JSON Web Token, session. Aqui é se a gente quer session ou não. Como a gente é uma API, a gente não usa session, então session false. Eu gosto de botar isso aqui global, então fica a critério de vocês botar aqui ou botar lá na hora da configuração. Aí a gente volta lá no nosso auth e a gente vai seguir configurando a nossa autenticação. Agora que a gente já tem essas configurações lá, nas nossas configurações da nossa aplicação, a gente vai dizer que o opts.secret or key. Isso aqui é uma configuração do passport, secret or key, então ele espera esse secret or key, vai ser igual a app.config.models.json web token secret. Foi aquele secret que a gente botou lá. Então a gente está dizendo que o secret or key do passport vai ser igual ao nosso app.config.json web token secret que a gente botou lá. O nosso opts. Agora a gente tem que extrair, dizer, olha, o passport.js, da onde que eu quero que tu extraia o token que o usuário está mandando. A gente faz o JSON Web Token from request, que é uma opção do passport também. E a gente vai usar o extract JSON Web Token que a gente importou aqui em cima. Para dizer que a gente quer extrair esse token do header. Então, extract JSON Web Token .from auth header. Então ele vai dizer que ele vai esperar que tenha no header da request esse token para ele extrair. E agora a gente vai só definir a estratégia aqui que o passport chama, que é a estratégia de autenticação. Então const strategy igual a new strategy. E a gente vai passar nossas options ali, que já são as options com o nome que o passport.js espera. Aqui a gente vai receber o payload da request e o _done e vai retornar as nossas configurações que a gente vai botar aqui agora. Então, dentro dessa nossa estratégia de autenticação, a gente vai ter a lógica para autenticar. Né? Então, a gente vai ter que descobrir se o usuário é esse que está fazendo a request. Então, a gente vai dar um users.find by id payload.id .then user, vai dar um find lá no nosso banco, vai retornar o usuário. Se retornar o usuário, if user, a gente retorna aqui return done, passa o done, que é aquele callback que tem lá, passando null e passando as informações do usuário, né, que no caso são id, user.id e e-mail, user.email. E aqui, e aqui a gente fecha esse cara aqui. Então, se achar um usuário, retorna o ID e o e-mail. Caso não, return done, passa null e passa um false no lugar do usuário para dizer que a gente não conseguiu achar nada. Se der erro nessa promise aqui, se ele der um erro na hora de buscar o usuário, a gente dá um catch aqui, recebendo um error e dá um done passando o error aqui e passa um null onde seria o usuário. Opa, aqui faltou um ponto catch. Beleza? Então, essa aqui mais ou menos é a estratégia que a gente definiu. A estratégia é essa, ela vai receber um payload com o ID do usuário, busca ele do banco, se não buscou, retorna um falso que a gente não tem esse usuário. E agora a gente dá um passport.use strategy. Então aqui a gente podia ter uma strategy que seria uma strategy de OAuth 2,
uma strategy de outro tipo de autenticação, mas a gente está usando uma strategy de JSON Web Token. E aqui, né, no nosso export, a gente vai retornar duas funções. O initialize, que vai ser quem vai inicializar o nosso passport, passport.initialize. E também uma função authenticate, que vai ser a função usada para autenticar os usuários. Então, passport.authenticate. A gente vai passar aqui JSON Web Token, que é o que a gente usa, né? E o app.config.json Web Token secret, que é o secret da nossa aplicação. Então, isso aqui é a configuração para a gente autenticar. E aqui é basicamente isso que a gente tem que fazer. Bom, agora que a gente fez isso aqui, a gente vai ir lá no nosso app.js e vai botar isso para ser inicializado com a aplicação. Então, a gente vai importar aqui agora import authorization from auth, certo? Então, agora aqui depois do, pode ser aqui depois do body parser JSON, a gente vai dar um app.use auth, que é a nossa, a gente tem que inicializar ela antes, né? Cadê const auth igual a authorization, passando o app para ela, então inicializa o authorization e diz para o app usar esse middle de autenticação app.use auth.initialize. Então ele vai inicializar o passport e o express já vai passar a usar esse middle de autenticação. Então app.use auth.initialize. E aqui depois, para a gente poder ter acesso ao auth, a gente bota ele dentro do app. app.auth igual a auth. Né? Então a gente passa para lá o auth para a gente poder usar o authenticate depois em outros lugares. Beleza, então até aqui está feito. Vamos rodar o nosso teste só para ver se ele está conseguindo fazer o boot das coisas certinho. Então aqui a gente vai dar um integration. Se tiver algum erro de sintaxe, ele vai estourar agora e a gente já arruma para a gente passar dessa fase aqui já. Porque agora ele não está protegendo a nossa aplicação ainda, né? A gente já fez as configurações, mas ele ainda não está protegendo a nossa aplicação. Ó, não conseguiu achar o módulo auth, né? Não, eu que errei aqui, né? Esqueci de uma barra aqui. Vamos ver agora. Opa. Aqui tem um erro de sintaxe na linha 28. Eu botei um ponto e vírgula aqui que não tem. Vamos ver o que deu aqui agora. Auth.initialize is not a function. Vamos ver o que deu aqui. Initialize, aqui tem um i. Vamos ver. Aqui também tem um a. Ah, se não fosse os testes, meu Deus. Beleza, agora ele conseguiu fazer o load disso aí. Agora, a gente vai ter que fazer o seguinte. Opa.
a gente já tem, né, então, as configurações para autenticar. A gente só precisa de uma rota para o usuário autenticar. Então, a gente vai vir em Routes, ele vai criar uma auth.js, que vai ser a rota só usada para autenticação. Então, add child node auth.js vai ser a rota onde o usuário vai logar, né, como se fosse uma tela de login na nossa API. Primeira coisa, HTTP status, import HTTP status from HTTP status. Import JSON Web Token from JSON Web Token -simple. E mesma coisa sempre, export default, recebendo um app por parâmetro, retorna isso, né? Então, aqui a gente vai ter um config, onde a gente vai pegar as configurações do nosso app, const config igual a app.config, const users igual a app.datasource.models.users, a gente vai pegar os users de lá, nosso model de users, e vai dizer que app.post, né, que é a rota, né, a gente vai criar uma rota app.post /token, quando alguém postar para /token, rec,res, a gente vai fazer a parada de autenticar isso aí. Então, é aqui que vai acontecer. Como que a gente vai fazer isso? A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser validar se tem um e-mail, rec.body.email e rec.body.password. Beleza, se tiver isso, a gente vai seguir aqui. Const e-mail vai ser igual a rec.body.email. Const password vai ser igual a rec.body.password. E aqui a gente vai buscar um usuário, users.findOne, passando um where aqui lá do Sequelize, né, que a gente já viu, que a gente passa o where para passar a condição, where e-mail, e a gente passa o nosso e-mail para ele lá. Where e-mail igual ao e-mail que o usuário mandar. Ponto .then, né, uma promise, quando retornar isso, retorna um usuário, a gente abre aqui. E agora, beleza, retornou esse usuário, vamos comparar o password dele e ver se está certo, né? Com o password que ele mandou, com o password que eu tenho guardado codificado. Então a gente deve fazer um if users.isPassword, lembra aquele método que a gente criou lá para comparar os passwords? isPassword user.password, ou seja, pega o password do usuário que a gente buscou do banco e compara com o password que o usuário mandou no post para essa rota. Se deu certo, const payload igual a id user.id. Lembra que a gente fez lá na configuração que a gente esperava de um payload que tivesse um id de usuário? É isso aqui que a gente está fazendo agora. E o res.json dessa rota vai ser o nosso token para o usuário autenticar. Token igual a JSON Web Token ponto encode payload config ponto JSON Web Token secret. Então, ó, a gente vai retornar um encode do JSON Web Token com o ID do usuário e o secret da nossa aplicação. Ele vai criar um hash único para a nossa aplicação e vai devolver para o usuário. Feito. Caso aqui
ele não consiga autenticar a senha do usuário, dizer que a senha do usuário não é igual ao que o usuário tem, a gente dá um res.send status. O res.send status do Express, ele faz a request acabar e retornar um estado. Retornar um status. Res.send status é a mesma coisa que res.json, alguma coisa assim. Então, o res.send status ele retorna a request na hora e seta o status no header. Então, http status.unauthorized, que é o 401, né? Unauthorized. Então, se o usuário mandou uma senha errada, eu mando o unauthorized. Certo? Mando unauthorized. Aqui embaixo, se dá algum erro na minha promise, eu dou um cat, né? E dou um res.send status, mesma coisa, né? http status.unauthorized. Certo, deixa eu ver aqui. Aqui tem esse if, se o cara não mandar e-mail e password, quando eu testo, eu dou um else aqui também e já jogo um res.send status unauthorized. Qualquer coisa que ele fizer errado nessa rota aqui, ele não vai estar autorizado a fazer, a autenticar, então a gente só joga um unauthorized para ele. Não precisa se preocupar muito nisso aqui também. Aqui. Então, aqui está a nossa rota de autenticação. Basicamente é isso aqui. Agora, só no nosso app, a gente tem que importar ela aqui. A gente vai ter um Auth Router app. Aqui. Users Router, vai ter Auth Router. Routes Users, Routes Auth. E é isso. Vamos rodar nossos testes de integração, ver se está conseguindo carregar essa rota. Se tiver, a gente testa ela aqui no browser agora. Vamos ver lá o que deu. Botei 18 do elf.js. 18. Botei ponto e vírgula sem querer. Vou lá de novo. Agora passou. Agora só para a gente testar, vou dar um npm start aqui. Então a gente vai botar aqui na porta 7000. E eu vou postar um usuário, criar um usuário. Post. Porta 7000 / users. Body raw. Application JSON. Name. Valdemar. E-mail. valdemarnt@gmail.com. Password. Valdemar. Criei meu usuário, que tem uma password codificado, mas a gente não usa codificado. Agora eu quero gerar um token para poder acessar a API. Então vou postar para lá o meu e-mail e minha senha, né, como a gente criou lá, para o token. Olha, deu unauthorized. valdemarnt@gmail.com. Password Valdemar. Vamos ver. Valdemarnt. Vamos copiar daqui para ver se eu não botei nada errado.
Bom, ele não está atualizando aqui, então a gente vai ter que dar uma repassada ali no código ligeirinho para ver o que pode estar acontecendo. Porque a gente não tem um teste para isso, a gente tem que fazer um teste para isso também, né? Vamos dar uma olhada aqui. Então, quando eu recebo um post na rota /token, eu checo se o cara mandou o e-mail e password, eu mandei, está escrito certo, e-mail e password. Eu dou um find one, se o e-mail for igual ao e-mail que eu recebi. Quando ele acha isso aí, ele dá um D na promise e me passa o usuário que ele achou. If user.isPassword, o método que está dentro da nossa aplicação, do nosso modelo, compara se o password do banco de dados com hash é igual ao password que ele mandou. Vamos dar uma olhada nesse método lá. Ó, esse método ele recebe o password codificado que está no banco e o password em plain text que eu recebi da request. Dá um bcrypt tá aqui, ó, bcrypt.compareSync password com o password codificado. Agora deve funcionar. Vamos reiniciar nossa aplicação. Meu Deus, que demora aí. Deu. Então vamos postar aqui para ver. Aí, funcionou. Está aqui nosso token que a gente vai usar para as requests. Então no próximo vídeo a gente vai ver como proteger as rotas e usar o nosso token para request. E vamos atualizar nossos testes, né? Porque agora tudo vai precisar de autenticação, então nossos testes vão ter que ser atualizados também. Então, vejo vocês agora no próximo vídeo, que será o final.